Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós escutamos falar na palavra Bíblia, um livro. A palavra Bíblia vem do grego. Quer dizer biblioteca, o livro dos livros, porque ela tem 73 livros. Quando surgiu a Bíblia? Demorou, mas vamos mais o que interessa. A Bíblia tem duas partes, Antigo e Novo Testamento. Tem 73 livros. 3.303 capítulos. 750 mil versículos. O Antigo Testamento conta a história do povo de Deus, que já está preparando para a vinda de alguém especial. E o Novo já é essa pessoa especial, que é Jesus. No Antigo já vai todo preparando. Mas como que é essa Bíblia, como ela foi escrita? Foi escrita no espaço de 1.200 anos, toda, entre o Antigo e o Novo Testamento, no espaço de 1.200 anos. Mais de 500 pessoas, não se tem exatamente um número concreto, mais de 500 pessoas escreveram essa Bíblia. Mas o que muito se questiona é porque a Bíblia sempre existiu? Não sempre existiu. Deus, quando nos criou, diz que Ele extrapolou no amor. Tudo que Deus criou, Ele criou pensando em nós. Mas vamos continuar com a Bíblia. Então, a Bíblia é um livro, hoje um livro lido por muita gente. Até os anos 60, quase era poucas pessoas, mais dos anos 70 para cá, dos anos 60 para cá. Então hoje todo mundo lê a Bíblia em todos os idiomas, em todas as... Então, cada dia também está saindo Bíblias com mais conteúdo, não. Com mais clara, com mais expressão. Essa aqui, por exemplo, pastoral, é uma Bíblia simples, mas ela já vem com bastante informação. Tem a Jerusalém, que vem com mais informação. Tem a Peregrino, que é da Paula. A Ave Maria também já lançou uma Bíblia nova, que já vem com informação, porque as de outrora, a Ave Maria é uma editora antiga. Mas nós temos muitas editoras que usam o título de católica. A Paula, a Ave Maria, a Jerusalém, a Loyola, tem uma Bíblia da CNBB e tantas outras. Fora hoje as evangélicos que também já têm mas ela começou da Bíblia que a Igreja Católica montou e catalogou, procurou documento. Isso por volta do ano 480, até lá não se falava em Bíblia, não existia. Existiam os... Como for escrito, os primeiros eram escritos em coro. Era escrito em coro e era uma dificuldade muito grande. Mais tarde surgiram, quando se fala em pergaminos, que é o nome que foi dado aos escritos antigos, né? Do Antigo Testamento.
Pergaminos é porque em Pergaminos, é uma cidade, tinha surgiu uma plantinha que o estilete dela é bem fininho, mas fininho. Então eles descobriram que aquilo servia para alguma coisa. Então eles começaram a fazer esteira, uma esteira, quem não sabe o que é uma esteira. Então é porque em couro eles faziam só coisas pequenas. Por mais que não ia pegar um couro inteiro, não. Cortava e ajeitava ali para fazer. Mas através do papiro, que é o nome da plantinha, que eles faziam a esteira. Então, o profeta Isaías, por exemplo, tem o primeiro rolo do profeta Isaías, o primeiro documento tem 6 metros, media 6 metros. O coureiro não devia fazer aquilo. Então, é papiro, e a vantagem que escrevia dos dois lados. Também não é bem assim, é difícil ler a Bíblia? É porque é muito grande se você não lê tudo. Alguém começa a ler a Bíblia no Novo Testamento, tá certo. Hoje, para nós, o que interessa é o Novo Testamento. Mas se você não leu o Antigo Testamento, você não vai entender nada, né? Eu estou fazendo aqui uma coisa meio por cima, porque o meu tempo é curto. Mas os poucos nós vamos colocar. Então, veja só. Só que esses livros são divididos. O primeiro conjunto, nós temos 5 livros chamados Pentateu. São livros que foram escritos e dedicados a Moisés. Pentateus. Eu vi a palavra Pentateu, mas o que significa? Aí fui procurar uma coisa mais importante. Saiu Torá, deu no mesmo. Né? Então, os 5 primeiros livros é Pentateus. Gênesis, Êxodo, Levito, Número e Deuteronômio. Então são 5 livros. Alguém escreveu esses livros e dedicou a Moisés. Alguém disse, não, foi Moisés que escreveu. Não, Moisés não escreveu. Outro dia eu vou falar alguma coisa, como surgiu esses livros. Depois dos 5 dos Pentateu, nós temos um conjunto de livros históricos. Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Reis, Primeiro Reis, Crônica, Êxodo, Neemia, Tobia, Judite, Esté e Macabeus. Só que aqui aparece Macabeus tem 2, não é um só, são 2 Macabeu. Samuel são 2, Crônica são 2, Rei também são 2. Então, mas aqui não, aparece desse jeito. Depois dos livros históricos, nós temos livros sapienciais. Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Crônica, Sabedoria e Eclesiástico. Então, esses livros são livros didáticos ou sapienciais. Depois nós temos profeta. Os grandes e os menores. Os grandes são Isaías, Jeremias, Lamentação, Baruque, Ezequiel, Daniel, Osiel, Joel, Amós, Abadia, Jonas, Miqueia, Naú, Abaruque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquia. Então, o Antigo Testamento começa com Gênesis e termina com Malaquia. São 46 livros. E o Novo Testamento são 27, né? Aí, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Apóstolos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, Pedro, João e Judas. Sendo que João tem 3 cartas, Pedro 2, e Paulo contava-se 14, mas
Hoje vemos que duas cartas não é de Paulo, já confirmado por documento. Então vai se estudando mais, né? E como ler esse livro? É simples. Ele tem um índice, aí você vem no índice e você vai achar o livro que você quer. Agora, quando montaram a Bíblia, pensaram em tudo. Por isso que começa a estar numa ordem que a gente acha, por que os Pentateucos estão aqui no começo, fala assim, esse foi escrito primeiro. Não, não foi. Então a Bíblia começou a ser escrito, os documentos, a Bíblia não, os documentos antigos começou a ser escrito a partir depois do rei Salomão. Antes nada foi escrito. O rei Josias encontraram um documento que Moisés deixou e era pouca coisa, regras. Então foi a partir daí do rei Josias que começou a surgir a vontade de escrever, porque isso era passado de pessoas para pessoas. Família contando, não contava. Então quando eles se juntavam à noite ou final de semana, contava a história e as façanhas, os grandes personagens da Bíblia, né? Começa desde o início, Adão e Eva, depois Abel e Caim, depois nós temos Enoque, Matusalém, Noé, mas tudo isso diz figurativo, não, mas está na Bíblia. Agora nós podemos falar muito a partir de Abraão. Por quê? Porque Abraão tem prova científica, tem quando ele viveu, da onde que ele veio. Né? Abraão ocupa, do capítulo 12 do Gênesis até o 25, só se fala de Abraão. Então, apesar de Deus já ter tido alguém que já teve relação, que já se comunicava com Deus, como Noé, como Enoque, mas Abraão é considerado o pai da fé. E a Bíblia não é um livro para se ler com curiosidade. Eu já falei uma vez aqui e vou falar de novo. A Bíblia é isso aqui. Leia para ser sábio. Ou seja, leia para conhecer a história, como se deu. E é só isso e mais nada, você não sabe mais nada. E muitas vezes, porque é a primeira vez, não sei, tem pessoa que lê de uma vez só e entende tudo. Eu, para ler um livro, tenho que ler ele pelo menos 3 vezes para entender alguma coisa. E não é falta de ler. Eu tenho pedagogia bíblica, eu tenho teologia bíblica? Tenho, na própria Bíblia, mas eu fiz curso de teologia, mas nada completo, né? Não tenho diploma de nada. Só que a Bíblia eu já li muito e muitas vezes. Mas não me... como estou dizendo aqui. Leia para ser sábio. Creia para estar seguro. E viva para ser santo. E esse povo que pregaram, que falaram dessa história, quanto anos e anos de história, sem ninguém, porque ninguém se preocupava com escrito, nem mesmo os reinos antigos, como o faraó e outros, tinham documento. Só a partir do rei Salomão é que começou alguém a se preocupar com documentar até os próprios reinos, ter data. Então essas nossas Bíblias, que hoje a gente já, quando a gente vai ler, já tem datas. Eu sei que ano foi escrito tal livro, que ano foi escrito. E as outras não tem? Não tem. Não tem, porque as pessoas não se preocupavam que o povo ia ficar muito curioso, né? E uns faz por curiosidade, outros porque querem dizer para as outras pessoas que ele sabe. E ninguém sabe nada, porque tem coisas na Bíblia que até hoje está em código. Só quem pode mesmo dizer, divulgar a Bíblia com precisão é quem fez ela, quem juntou, quem descobriu que teve que juntar. Foi vontade de Deus, é claro que foi vontade de Deus. Os escritores todos escreveram pela vontade de Deus. Quando começaram a escrever, o rei Josias era um homem
tinha Deus, que vivia com Deus, ele, na verdade, ele era para ter sido morto criança, porque os reis não era aquela coisa, não é porque ele era rei do povo, era do povo de Deus que as coisas eram santas. Mataram o pai dele e alguém escondeu ele por muitos e muitos anos e passou uma rainha, o que era absurdo, que eles não aceitavam mulher. E essa rainha ficou por muitos e muitos anos pisoteando as pessoas, até que um dia se juntaram todo mundo e apresentaram o rei com 8 anos de idade. Quando a mulher foi tomar conta, foi se dar conta, ele já estava no trono, pronto, não tem mais jeito. E é uma guerra. Os primeiros reis, os 3 primeiros reis, foi Saul, Davi e Salomão. Só que reinaram em todo. A partir da morte de Salomão foi dividido o reino. Isso foi porque Salomão contrariou a Deus. E Deus dizia: eu não vou tirar de você, porque eu prometi ao teu pai que o reino dele não teria fim. Mas quando você morreu, eu vou separar. E quando ele morreu, justamente separou. O filho dele ficou somente com a tribo de Judá. E um comandante dele ficou com as outras 11 tribos de Judá, de Israel. E aí foi onde começou a patifaria dos reinos, que uns brigavam contra os outros. Quando eles se juntavam, eles venciam qualquer exército. Mas quando eles não tinham quem brigar, então brigavam entre eles, aí ia se acabando tudo. Mas na história da Bíblia tem muitas coisas, muita coisa bonita, mas tem muita coisa feia. Muita guerra, novela, romances, né? Tem coisas bonitas, tem coisas... Tem de tudo na Bíblia. Então, para ler a Bíblia tem que ser com espírito de oração, contrito de coração, com interesse mesmo de conhecer a palavra do Senhor, se é que a gente tem, levando em conta que essa palavra já existia desde quando começou, desde o começo do mundo, até quando montaram a Bíblia, que foi em 480, ou seja, no 4º século, já no final, quase no final do 5º século, é que foram juntar. O Papa Damas mandou São Jerônimo para a Grécia, porque os documentos do Antigo Testamento estavam tudo na Grécia, em grego. Ele pediu para ele passar, e não foi pouco tempo, veja que ele não foi sozinho, mas não é tão fácil assim, é muito documento para traduzir para o latim. Depois juntaram todos os documentos do Novo Testamento, que já estava escrito, e foram pensar em montar a Bíblia, e fizeram da melhor forma possível. E aí diz, mas ainda falta algo, porque, como eu falei aqui, o profeta Isaías era 3 rolos, mas em todas as Bíblias tá um livro só, direto, é 66 capítulos. Mas ele era 3 rolos. Hoje nessas Bíblias, nossa, ele continua, só que ele está em 3 livros, considerado um só, que era nas outras Bíblias, era um livro só. Mas ele dá 3. E outra, também o profeta Isaías não é foi uma pessoa, mas ele não é sozinho, é um grupo. O profeta Isaías morreu quando ele terminou de escrever, quando terminaram de escrever o primeiro livro, ele já morreu. Só que continuaram escrevendo, falando do profeta Isaías. Por quê? Porque não era uma pessoa só. Isaías era o profeta do rei, mas ele tinha um grupo que se preocupava com a pregação, com as coisas, né? E eles não escreveram nada, não foi eles que escreveram. Eles profetizavam, só isso. Elias e o profeta Isaías do reino de Judá, que aí nós temos profeta que era de Judá e temos profeta que ficou do reino de Israel. Eliseu e Elias também eram grupos. Eliseu foi aluno de Elias, mas eles eram um grupo de pessoas. Então não é bem assim do jeito. E não escreveram nada, não era, a função deles era pregar.
Aqui a única pessoa do Antigo Testamento que pode ter escrito alguma coisa é Baruque. Os demais, ninguém. Neemias, que não é profeta, mas escrever. Pode ser que tenha escrito demais, como já falei aqui, é mais de 500 pessoas. Ninguém sabe o tanto exato, é muito mais de 500 pessoas. Então isso é a Bíblia, só que ela traz, hoje, essas Bíblias mais novas, elas traz antes do livro, vem a explicação de que ano foi escrito, mais ou menos, não é exato, né? Aí, e a confusão, porque tem umas Bíblias tem 73, outras não tem? Bom, isso é uma questão para mais tarde, porque quando a Bíblia foi amontada, que está uma Bíblia, foi depois surgiu o papel, com couro e com papiro não dava para fazer uma Bíblia, primeiro teve que esperar surgir o papel, foi quando eles amontaram a Bíblia, escrita à mão, era imensa. Já foi amontada com 73 livros em latim. Mas como os documentos em grego permaneceram na Grécia, ninguém sabe como, surgiu uma Bíblia com 66 livros só. E aí, né, por que esses 7 livros? Qual é o problema desses 7 livros? É porque Alexandre Gandhi invadiu a Palestina, e quando ele invadiu a Palestina, então, uma das coisas que ele pegou Alexandria como a capital dele. E ele convocou 72 sábios, depois redonda para 70, e ficaram 70 dias trancados, sem sair para lugar nenhum, ia tudo para eles ali não saía, que era para não haver maracutaia, traduzindo do hebraico para o grego. Mas aí tinha livros que estavam escritos em aramaico. E aí, aquele povo, eles eram radical, e o que eles não queriam, eles não queriam. Como o rei mandou escrever, eles escreveram. Então eles fizeram o seguinte, os documentos que estavam em hebraico e tinham sido escritos na Palestina, eles tinham um pote comprido, feito de barro, e deram o nome e era chamado de cânano. Então eles, muito espertos, sempre foram cheios de maracutaia, eles pegaram os livros que eles consideravam, porque estava escrito em hebraico, e colocaram dentro daquele cânone. E os outros 7 livros eles traduziram, estava em aramaico, mas não precisava estar em aramaico, mesmo que tivesse em hebraico, mas foi escrito na Babilônia ou foi escrito em outro país, fora das fronteiras, eles não consideraram. Então eles traduziram, mas deixaram fora, que são 7 livros. Primeiro e segundo Macabeu, Eclesiástico, Judite, Tobia, Sabedoria e Baruque. Então, 7 livros, eles separaram, deixaram, mas não era livro, era como eu estou falando, era os documentos, ficou separado. Mas quando Jerônimo foi para a Grécia, ele fez a mesma coisa, ele traduziu tudo, mas separadamente. A examinar o documento, o Papa Damas diz, olha, os livros também são inspirados, então é para juntar os outros. Só que ficou assim, a igreja chama os livros canônimo e esses 7 de deuterocanônimo, mais inspirado. Como surgiu essa Bíblia de 66 livros, e quando Lutero fez a reforma protestante, a única Bíblia que ele tinha era aquela. Não é porque ele escolheu, não foi ele, a escolha aconteceu, como eu estou falando, foi 200 anos antes de Cristo, 250, foi maracutaia do judeu, que eles separaram aqueles livros, e surgiu essa Bíblia em grego, mas sem os 7 livros que eles consideravam que não era. Por incrível que pareça, Jesus e os seus apóstolos citaram a Sagrada Escritura 350 vezes, cujo 50 vezes Jesus
citou desses livros que alguém despreza dos deuses canônicos. Por quê? Jesus falava aramaico. Ué, mas eles não eram... Mas Jesus foi criado até os 8 anos no Egito. E Maria e São José, para não confundir a cabeça do menino, eles também tiveram lá na cidade onde eles ficaram por esse tempo todo. Falava aramaico. Eles começaram a falar aramaico, para não confundir a cabeça deles, quando eles voltaram, permaneceram falando aramaico. Não quer dizer que Jesus não aprendeu a falar hebraico. Jesus sabia hebraico, sabia grego. Só que ele falava aramaico. E ele citou 300 vezes esses livros que muitas pessoas rejeitam. Como eu já falei, aqui eu estou fazendo uma introdução, mas aos poucos nós vamos colocar direitinho como que é, como que não é, quais são os livros que é mais importante, mais interessante. Você pode ler tudo, mas se você não ler o livro do Êxodo, você não vai ter conhecimento nenhum. Se você não ler o Deuteronômio, não vai ter conhecimento nenhum. Porque o Êxodo é um livro importantíssimo. Mas se você não lê o Gênesis é a origem. O Êxodo, a palavra já diz. Êxodo, se fosse do Nordeste, é retirante, né? Mas Êxodo é um povo que está saindo de um lugar para outro. E também tem um significado, tem 2 significados. Páscoa, passagem, né? Eles estavam saindo do Egito. Levítico já é uma maracutaia de Moisés, quer dizer, ele separou a tribo dele e dali é que tinha o sacerdote, ou seja, não foi para o campo. Número é um recenseamento que Moisés fez. E Deuteronômio é as leis, o livro das leis. Então, todos têm uma importância. Agora, a questão é que tudo isso foi feito de palavra. Moisés passou tudo isso de palavra para as pessoas. E os escritos só foi surgir bem mais tarde, foi surgir a escrita. E ela só veio então nas sinagogas. Você pode ver que Jesus leu um documento do profeta Isaías na sinagoga de Nazaré. Então eles esparramaram, porque outro era só o tempo, mais tarde eles tinham a sinagoga, então esses documentos estavam esparramados, não foi tão fácil juntar. Mas como sabia que estava na Grécia, então o Papa mandou São Jerônimo, porque os gregos também não iam entregar tudo para eles assim, então ele foi traduzir. Então, mas lembra da primeira palavra que eu falei aqui. É um livro fantástico, não é para ser lido por curiosidade, nem tampouco para brigar com as pessoas, insultar os outros, dizer que os outros não sabem. É um livro para ser lido com espírito de oração e em comunhão com o Senhor, com vontade de saber. Mas você leu e você só sabe alguma coisa. Agora, leia para ser sábio, creia para estar seguro e viva para ser santo. Outro dia nós falamos mais um pouco, porque senão eu perco o vídeo e aí estraga tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a todos e vão fazendo bom proveito e eu garanto que vai ter mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.